Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje é domingo, 21 de março de 2021, e como todo bom domingo, nós temos EBD, Escola Bíblica Dominical. Afinal, é tempo de nos apegar à palavra de Deus e de aprender acerca do Deus dessa palavra, Hoje nós vamos estudar a lição de número 12 da nossa revista, acerca do estudo do livro de Esté, e o tema da nossa revista, da nossa lição de hoje, é Testemunhando a Grandeza de Deus. Para começar, quero fazer a leitura do texto bíblico em Deuteronômio, no capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 14. Que diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Quais bênçãos são? Vamos lá? Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. Amados, nós vemos aqui uma relação de promessas, que Deus entrega ao seu povo, ao povo de Israel, o povo que ele escolheu para representar o seu nome diante de outras nações e demonstrar o seu plano de salvação para todas as nações. Só que essa promessa, essas promessas, esse conjunto de diversas promessas, começam com uma condicionante, como se fosse a chave que abre a porta que dá acesso a um caminho, um caminho de bênção e um caminho de paz. Que chave é essa? Que condicionante é essa? O versículo 1 diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos. Então, essa chave que abre essa porta, que dá acesso a esta gama de promessas para o povo de Deus, que nós vimos aqui, está condicionada à obediência, e à submissão. Nesse contexto, meus irmãos, na Bíblia nós temos muitos exemplos de homens e de mulheres que acessaram o caminho da vitória, o caminho da bênção, o caminho da promessa, quando eles tiveram essa vida de obediência a Deus, tomaram uma decisão de seguir obedientes
e submissos a Deus, né? Você lembra de Davi, de Josué, de Sansão, você lembra de mulheres como Débora, como Esther, como Mardoqueu, né? Esses dois últimos são personagens dessa lição, né, de todo os domingos que nós vimos estudando aqui nesse ano de 2021. Né? São pessoas que lutaram suas lutas com fé, com obediência e com submissão a Deus. Mas há um grande detalhe, um detalhe que é muito importante aqui, que essas lutas, né, que eles lutaram, e agora colocando o foco mais em Esther e Mardoqueu, não eram lutas propriamente suas, né? O benefício das vitórias que eles conquistaram não foram particularmente seus, né? Mas foram de um todo, né? Então, o resultado dessa luta, o benefício, a consequência, a vitória não vieram para eles de forma particular, mas vieram para o todo, para toda uma comunidade, porque a luta que eles estavam lutando não eram lutas deles, mas lutas de Deus. E se nós estamos lutando a luta de Deus, nós estamos batalhando a causa de Deus, Ele está conosco, e sob a nossa fé e submissão a Deus, Ele nos garante a vitória, né? E esse foi o caso de Esther e de Mardoqueu, que foram usados por Deus como instrumentos de uma guerra que era de Deus, né? Através de Esther e Mardoqueu, Deus demonstrou para o seu povo que estava na Pérsia que Ele ainda se importava com o seu povo, né? Que por mais que o povo estivesse longe de Israel, a sua presença ainda estava à disposição do seu povo, e o seu povo, sob fé e sob submissão e obediência, ainda poderiam acessar a bênção do Senhor. Num contexto geral, nós vemos que o povo judeu na Pérsia estava com um dia marcado para morrer, né? E, meus irmãos, se nós analisarmos e contextualizarmos essa história, nós percebemos que às vezes nós somos levados a medir a nossa vida, a calcular a nossa vida com base na média das notícias que nós recebemos, né? Das informações que nós recebemos. Às vezes a gente programa o nosso futuro, né? Fica na expectativa de que aconteça conosco pelo menos a média do que está acontecendo com as outras pessoas na nossa comunidade. Vou dar um exemplo. O filho da vizinha teve febre 3 dias, e quando ele foi no médico descobriu que era tal doença. E quando nós ou nossa família tem alguém com febre há mais de 3 dias, a gente fica sabendo da informação do filho da vizinha e já fica naquela expectativa de ser a mesma coisa. Nós somos levados, nós somos tentados a achar que o que vai acontecer conosco é o mesmo que está acontecendo com fulano, com ciclano, né? Tentando assim direcionar ou prever os nossos próximos dias com base na média de informações que nós recebemos. Amados, nós somos o povo de Deus, tá certo? E como povo de Deus, Deus trata diferente, né? Deus tem um relacionamento especial com o seu povo, Deus tem livramentos específicos para seu povo. E como na Pérsia eles tinham já dia para morrer, estavam marcados para morrer, parece até título de filme, né? Marcados para morrer. Mas Deus poderoso, que não tinha dado a última palavra, Ele transformou aquele dia que seria o dia de morte, no dia da conquista, no dia da vitória, no dia da recompensa, no dia do testemunho, tá certo?
Então isso nos traz a reflexão de que a última palavra vem de fato de Deus, e que se Deus não direcionou a nossa vida para uma situação especial, isso não vai acontecer, porque nós temos a inteira disposição e dispensação de Deus. Nesse sentido, irmãos, nós não podemos levar a nossa vida, prever o nosso futuro ou tentar antecipar alguma coisa com base nas circunstâncias, porque nós vivemos por fé e não por vista. Nós vivemos sempre numa expectativa da ação de Deus, do poder de Deus trabalhando em nosso favor à medida que nós nos submetemos à sua vontade e a obedecê-lo. O povo de Israel estava com um dia marcado para morrer, Era o dia em que todo o aparato da Pérsia, todas as pessoas tinham autorização do governo via decreto para fazer com que o povo de Israel sumisse do mapa, para dizimar o povo de Israel. Mas, irmãos, vamos analisar um pouco quem marcou essa data, Quem foi que marcou o dia? Quem foi que arquitetou isso tudo e determinou que aquele dia em especial seria o dia da morte dos judeus? Amã, o inimigo do povo, o inimigo de Deus. E ainda bem que foi ele, Porque o inimigo não tem poder para criar um cronograma sobre a vida do povo de Deus. Então recebe, meu irmão, minha irmã, essa palavra de que o inimigo não tem poder de criar um planejamento contra a sua vida. Na verdade, ele pode criar, mas não há garantia que ele vai conseguir executar, porque nós não somos povo dele, nós somos povo de Deus. E as palavras que se cumprem no meio do povo de Deus tem que ser a palavra de Deus. O que acontece no meio do povo de Deus tem que ser o que Deus planejou. Então, se não foi Deus que marcou o dia e a hora dos judeus morrerem, essa era uma garantia de que havia esperança, de que Deus poderia agir, de que um grande milagre estava por vir. E então Deus transforma aquele dia que estava marcado para ser um dia de tristeza como sendo um dia a ser comemorado, um dia de triunfo, de vitória, o dia de conquista. Então, meus irmãos, não vamos cair nesse perigo de medir a nossa vida pela média das notícias que nós recebemos ou daquilo que a gente acha que será, porque nós somos povo de Deus, E acima de tudo, Deus continua controlando todas as coisas, Deus continua direcionando o seu povo através do seu Espírito Santo. E a palavra do Senhor em 2 Crônicas, no capítulo 20 e no versículo 20 diz: crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Amados, nessa situação toda que nós estamos vivendo, creia no Senhor. Pastor, mas eu já creio, creia mais. Creia porque Ele é a única saída. Creia porque Ele vê tudo e Ele já planejou, e os planos dele não pode ser frustrado. É nisso que nós cremos. E a palavra nos diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Não há segurança distante do Senhor. A palavra do Senhor no Salmo 30, versículo 3, diz: Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Irmãos, é Ele quem faz descer à sepultura. É o nosso Deus que arranca, de lá da sepultura. Então vamos confiar no Senhor nosso Deus para estarmos seguros. O Salmo de número 91, no verso 7, ainda diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso aqui comprova a informação, a frase que nós passamos para os irmãos, que nós não podemos
medir o nosso futuro com base na média do que está acontecendo ao nosso redor, porque Deus está conosco, não é? Ele é lugar seguro. Deus é o nosso Deus, Ele cuida do seu povo, né? E nós podemos pensar, mas e você pode perguntar, mas pastor, fulano de tal era crente, fulano de tal adoeceu, quem sabe até por essa enfermidade que está aí, né? E morreu, né? Como que o Senhor diz que confiar em Deus nos faz estar seguro? Irmãos, se era filho de Deus, se era um servo do Senhor, se era uma pessoa submissa, obediente a Deus, que já aceitou a Ele como Senhor e Salvador de sua vida, morreu porque aquele era o dia que o Senhor determinou para isso acontecer. Não porque o inimigo marcou, não porque uma situação incontornável aconteceu, não. Morreu porque Deus determinou, porque aquele foi o dia que Deus marcou. Então, irmãos, se Deus determinou, isso deve acontecer, certo? Se a vontade dele se executou, isto é bom, perfeito e agradável, porque é dessa forma a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Amém? Os que estavam marcados para morrer triunfaram sobre os seus inimigos, porque quem marcou aquele dia não foi Deus, né? O dia da morte foi marcado pelos inimigos, mas Deus transformou o dia da morte no dia da vitória, no dia do triunfo, né? Depois do medo, né? Depois da movimentação de busca pela presença de Deus e depois da libertação, o povo chegou-se a Deus agora para comemorar. Nós lemos que na palavra, no livro de Esther, já no finalzinho, nos garante que Mardoqueu enviou cartas para o povo, determinando, ou seja, orientando e marcando aquele dia que seria o dia da morte deles, mas se transformou no dia da vitória. Agora deveria ser um dia de celebração por todos os anos, né? O dia da libertação, o dia da vitória, precisava ser feriado anual, né? Porque naquele momento, naquele dia eles foram salvos e agora chegou a hora de comemorar, de testemunhar e de celebrar a Deus. Porque naquele dia as lágrimas de choro foram transformadas em lágrimas de alegria. Agora deveria se transformar num dia de celebração, né? Que até hoje é comemorado em Israel, chamado Dia do Purim, né? E é interessante aqui que enquanto eles estão comemorando, né, essa libertação, eles também estão testemunhando, eles também estão anunciando Deus para os outros povos. Porque qualquer pessoa que chegar e perguntar o que significa em Israel o dia do Purim, alguém vai dizer, significa o dia da libertação, o dia do triunfo, o dia que estavam marcados para morrer, mas Deus determinou vitória e triunfo sobre o seu povo. Amém, meus irmãos? Então, tudo é questão de tempo, né? Quem sabe você esteja no tempo agora de clamar, de se arrepender, de chegar aos pés do Senhor. Talvez você já esteja triunfando, ou talvez você já esteja celebrando. Então, se você está celebrando, testemunhe, abra a boca, fala do que Jesus fez na sua vida, porque enquanto você celebra, você testemunha e você divulga o nome do Senhor para mais pessoas que talvez estejam passando por situações semelhantes. Quando você celebra a Deus pelas suas vitórias, você está testemunhando para outras pessoas sobre o poder de Deus. Amém? Ainda por fim, né, para encerrar a nossa reflexão,
nós vemos o agir de Deus, o mover dele em todo o livro de Esther, né? Nessa história, por mais que no livro de Esther não encontremos o nome de Deus, né, escrito, ele está no controle de tudo, está direcionando tudo desde o primeiro passo até o fim, até a determinação do dia do triunfo, né? O dia do Purim, dia da libertação. Mas pode alguém perguntar, pastor, se Deus nos ama, se Ele tem um propósito para nós, por que Ele nos prova, nos faz passar por situações assim, né? A provação é um meio pelo qual o Senhor nos aperfeiçoa, meus irmãos. É uma forma através da qual Deus nos melhora, certo? Então, Deus utiliza a instrumentalidade de Esther e de Mardoqueu para mostrar para o seu povo que ele estava presente, e o povo, depois dessa vitória, saiu aperfeiçoado, né? Eu aprendi, meus irmãos, que Deus prova, aprova e promove. Deus prova, aprova e promove. E quando Ele está provando, a gente precisa de paciência, de confiança em Deus, de ver Deus nas circunstâncias. Quando Ele está aprovando, nós precisamos ver a mão do Senhor agindo em nosso favor e trazendo libertação. E quando Ele está promovendo, nós podemos viver a glorificação de Deus, nós podemos celebrar e testemunhar da grandeza do nosso Deus. Então essa é uma cronologia dos fatos na vida do cristão. Deus prova, Deus aprova e Deus promove, né? E Esther e Mardoqueu, eles sendo instrumentos da parte de Deus para direcionar o seu povo à oração, à busca, à presença, também foram pessoas honradas pela bênção que Deus mandou, né? Foram reconhecidos como liderança sobre o seu povo e foram abençoados porque eles tomaram uma decisão na vida, né? Eles decidiram que iriam lutar pelo seu povo, que iriam batalhar pelo bem-estar do seu povo. E eles se colocaram na posição, né? na dispensação, e foram abençoados por Deus nesse sentido. Quero por último trazer essa reflexão de que Esther se uniu a Mardoqueu para proteger o seu povo. Nós estamos passando, irmãos, todo mundo está passando por uma situação muito complicada, né? A grande verdade é que eu sei que cada um de nós fomos de alguma forma atingidos por causa dessa pandemia, e como nos dias da Pérsia, o povo de Deus também está sendo provado, né? E nós precisamos nos colocar como Esther e Mardoqueu, que começaram a batalhar pelo povo de Deus, pelo nosso povo, né? Pela nossa comunidade, para as pessoas que estão próximas de nós. Então, eu faço uma proposta aqui, meus irmãos, de nós nos levantarmos como Esther e Mardoqueu para proteger o nosso povo. Pastor, como que a gente faz isso? Vamos criar uma rede, meus irmãos, uma rede de oração, Vamos orar uns pelos outros. Eu estou orando por cada um de vocês. Orem por mim, ore pela minha família, ore pelo seu vizinho. Vamos orar, meus irmãos. Vamos criar essa rede de oração, mas também uma rede de informação. E nessa rede de informação, que nós possamos detectar as pessoas que estão precisando de ajuda perto de nós, porque muitas pessoas foram atingidas por essa situação que nós estamos passando. E nessa rede de informação nós podemos detectar essas pessoas e podemos criar uma terceira rede, que é uma rede de provisão, quando nós vamos dar as mãos para abençoar e ajudar as pessoas que estão precisando de um suporte, de repente, do nosso lado, tá? Então, como Esther e Mardoqueu se levantaram para proteger o seu povo, vamos nos levantar também. Vamos dar as nossas mãos e vamos criar essa rede, nos conectando através da oração, da informação e da provisão. Faço essa proposta para vocês, coloco-me à disposição dentro daquilo que eu posso fazer.
nós vamos nos levantar, vamos nos comunicar e o povo de Deus estará protegido pela ação de Deus e pela ação de instrumentos de Deus que somos nós, como aconteceu no dia do Purim, o dia da libertação. Eu creio, terá o dia em que Deus determinará a vitória dele sobre o seu povo. Nós cremos assim, é um momento de provação, mas como nos dias da Pérsia, a provação conduz o povo de Deus à presença de Deus. E após isso acontecer, Deus alcançar esse propósito na vida do seu povo, ele manda a bênção, manda a vitória dele sobre o seu povo. Amém, meus irmãos? Vamos seguir nesse propósito, vamos seguir assim, vamos continuar vendo a mão de Deus agindo em nosso favor e através de nós. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento especial na sua presença. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder ministrar a Tua palavra, de poder estudar mesmo que brevemente esta lição e de poder contextualizá-la, trazendo-a para os dias de hoje e percebendo que assim como aconteceu nos dias quando os judeus estavam na Pérsia, está acontecendo hoje. O povo de Deus está sendo provado, mas o povo de Deus está se levantando em clamor, em oração, em busca para serem aproximados do Senhor pelo Espírito Santo e crendo também que o dia da vitória do povo de Deus está marcado. Em breve o Senhor romperá os céus e fará com que as promessas que ainda não se cumpriram sejam cumpridas em nome de Jesus. Pai, nós oramos assim, abençoando cada servo, cada serva do Senhor e abençoando também os nossos vizinhos, os nossos próximos, as pessoas que estão no nosso raio de atuação, pedindo que conforme a Tua vontade, o Senhor abençoe-os e nos use para isso também. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti e Te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado pela participação. É sempre um prazer poder falar aos irmãos e poder compartilhar aquilo que Deus nos dá. E nós temos a grande satisfação de fazer isso e o desejo de que você tenha sido abençoado e edificado na sua vida. Em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe. Até o próximo encontro. A paz do Senhor.